tá? Eu vou apresentar isso escrito aqui, que eu acho que fica melhor de falar. Eu vou apresentar para vocês aqui exatamente as fórmulas, né? As fórmulas de como montar o código. Aí, como montar esse código? As instruções seriam iguais ao método que a gente já viu, certo? Porém, no loop que vocês colocaram as equações do método Euler, vocês vão botar as novas equações, que são as equações do método Runge-Kutta, tá? Bueno, qual é a ideia desse... Aliás, o que a gente faz, né, quando a gente está resolvendo uma EDO? Deixa eu pegar aqui certinho. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá, gente? Ó. Bom, nosso objetivo é resolver uma EDO de primeira ordem, né? Todas as nossas EDOs lineares de primeira ordem bonitinhas aqui tem esse formato. dy dx igual a uma função, né, que envolve as variáveis do meu próprio problema. Talvez aqui pode ser dy dt, pode também, né? Uma f dt, enfim, as variáveis não interessam, né? Mas a função da direita, ela depende só das únicas duas variáveis do meu problema, né? Isso com certeza. Nesse caso aqui, a y é uma função de x, né? Certo? E a ideia, pessoal, dos métodos de primeira ordem, ou o que a gente chama de métodos de passo simples, né? Lembra que a gente falou na semana passada? Métodos explícitos de passo simples, ou métodos de Runge-Kutta, a ideia dos métodos de Runge-Kutta, que é uma nomenclatura maior, assim, né, dentro da solução de métodos numéricos, para os métodos mais simples, por exemplo, como o método de Euler, que é um caso particular do Runge-Kutta. Tá? A ideia é que, olha só retomando, tá? Antes de eu falar a ideia, retomando que o que a gente faz nesses métodos, aliás, no método de Euler que a gente estudou, que também é o mesmo que a gente vai fazer nos métodos de Runge-Kutta. Tá? A gente subdivide o intervalo, né? Então, aqui, a gente vai pegar, por exemplo, subdividir aqui eu tenho o meu x e aqui vai ficar o meu x e mais 1, né? E a gente tem vários pontos aqui, certo? Várias subdivisões. Esse tamanho aqui é o nosso delta x, é o que a gente chamou de incremento, né? Se vocês olharem em referências bibliográficas, tá, pessoal? Isso aqui também é comumente chamado de H, esse tamanho desse subintervalo, ok? E o que a gente faz, né? A gente precisa de uma condição inicial, né? Então, a gente precisa... assim, a EDO de primeira ordem, né? A gente só precisa de uma condição inicial, a de primeira ordem. A gente vai ver que a de segunda ordem ali precisa de mais de uma condição inicial, certo? Mas a EDO de primeira ordem, como a gente vem estudando, eu só preciso de uma condição inicial só, que é aquela ideia da condição que vai me dar o começo do problema, né? Eu preciso começar de algum lugar, eu preciso saber alguma coisa, que é essa condição inicial, que no fim das contas a gente acaba tendo esse PVI que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu sei que eu vou saber, né, que a y, minha solução, num ponto inicial, xi, já que no desenho está xi, vai ser um valor aleatório aí, yi, vamos chamar. A y em xi vai ser yi, né? São números, são valores numéricos, tá? Exatamente porque essa é a ideia. Bom, eu vou começar de algum lugar. Se eu não começar de nada, o meu método não gera nada. Ele é um método iterativo, que ele depende do valor anterior. Se eu não tenho ninguém para começar, eu não vou começar, né? É a inércia também para o método numérico, né? Ele vai ficar parado do jeito que ele está. Beleza? Então, algumas nomenclaturazinhas que a gente vai pegando, né? Vai começando a ser comum aqui nas nossas aulas, nas resoluções de equações diferenciais, tá? Bueno, e aí os meus xi mais 1, e todos os meus pontos que eu tenho no intervalo de interesse da minha solução, né? Que vai do xi ou do A até o B, do xi até o xn, enfim, do começo até o fim, né? A quantidade de pontos que eu tenho ali vai estar relacionado com aquele delta x com h, né? Então, lembra que qual é a relação, né, delta x, h, ou vice-versa? O meu n, que lá naquele código que a gente vai ter, vai ser o limite do meu loop, né? O n vai ser, por exemplo, se o meu intervalo se o meu método está definindo o intervalo AB, vai ser B menos A,
dividido pelo ΔX. Né? Cuidado, né, gente? Algumas coisas importantes aqui. ΔX é um número real, né? É a precisão quase do método. Ele está relacionado muito com a acurácia do teu resultado. E é um número ali, 10 a menos 3, 10 a menos 5, número pequeno, mas é um número real, tá? O N é um inteiro. Por quê? Porque esse N vai dizer exatamente, aliás, não é nem um inteiro, né? É um natural. Porque ele te dá a quantidade de subintervalos que tu tem. E isso não é 3,2 intervalos, não, é 5 intervalos, 10 intervalos, 200 intervalos, tá? Então isso vai ser um número natural. E ele tem que ser um número natural porque eu vou colocar, eu posso colocar, tá? Posso colocar, não é necessário, mas eu posso colocar. É a maneira mais tradicional de colocar esse N como sendo o limite do loop do for do código, tá? Então, e ele precisa ser natural, né? Porque o loop do for não trabalha com valores que não sejam naturais, tá? Certo? Então é assim que a gente define. Mas o que está acontecendo, né? Lá dentro do método Euler, a gente tá relembrando exatamente porque a gente vai falar disso de novo, né? Lá no método Euler, lembra que a gente tem dois passos, né? Avançar o x e avançar o y, que é a tua solução. Quando eu avanço o x, o que eu faço? Eu pego o valor anterior, somo ΔX e obtenho o meu próximo valor, né? E aí eu vou formando todos os pontos que eu tenho no meu subintervalo, tá? E o que acontece aqui no y, tá? No y, o nosso y aqui vai ter um gráfico, por exemplo. A gente vai construindo o gráfico, por exemplo. Eu sei qual é o valor, ó, do meu y, né? Porque é a minha condição inicial. Mas aí quando eu calculo para o x mais 1, eu vou ter um outro valor do y. E aí eu vou calculando vários pontinhos, né? A minha solução vai ser vários pontinhos. Mas como eu vou pegar esse ΔX pequeno o suficiente, de modo que o meu N seja grande o suficiente para que esses pontos apareçam quase numa linha, a gente vai acabar desenhando esse gráfico, né? Então, lá no teu código, tu vai ter que pegar o teu X, solução, né? O teu vetor X, a tua solução Y, que também é um vetor, e plotar os dois para enxergar esse gráfico, tá? Beleza. Mas o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: eu calculei, quer dizer, o YI eu não calculei, eu conheço, mas o YI mais 1, que seria esse cara aqui, ó, ele foi calculado como? Lembra? Ele foi calculado o valor antigo, que eu conheço, mais um número, que no caso do método de Euler é a f aplicada no ponto, né, f de xi, yi, certo? Vezes o ΔX, certo? Então, generalizando isso, eu tenho o meu valor novo, o meu valor atual, é o valor antigo, mais o que a gente pode chamar de uma inclinaçãozinha, vezes o tamanho do teu intervalo, teu ΔX, teu incremento, né? A gente pode chamar esse incremento também, né, abusando aqui da quantidade de coisas que a gente chama esse cara, de passo, né? O teu passo no tempo, se o teu domínio for o tempo. O teu passo em X, se o teu domínio for o X. Tá? Porque é um único passo, né? Certo? Então é isso que a gente faz, né? Valor atual, valor antigo, uma inclinaçãozinha, vezes o teu valor geral, que é o que está escrito aqui à direita, ó, pessoal. Por quê? Porque todo método de resolução aí de equações diferenciais de primeira ordem vão seguir essa ideia, tá? Vão seguir essa ideia aqui de que o meu passo à frente, que eu preciso calcular para ir montando aquele a minha base de diversos pontos, vai ser o valor antigo vezes uma inclinação, aliás, mais inclinação vezes o teu incremento, o teu ΔX. O que vai mudar? Esse cara que eu chamei de φ aqui, ó. Esse cara, é o que eu estou chamando agora de inclinação. Inclinação. E eu estou chamando de propósito da inclinação exatamente para remeter a ideia de derivada, porque é derivada, né? É uma equação diferencial ordinária, mas onde é que aparece a ideia da inclinação? Porque veja só, é o pontinho aqui, né? A gente meio que aproxima isso, ó, por essa inclinação, tipo, ó, meu próximo ponto, meu y mais 1 vai ser essa inclinação aqui, não o tamanho da reta, tá, pessoal? A inclinação, que é o ângulo, né? Está relacionado ao ângulo, vezes esse ΔX aqui, que é exatamente o mesmo que está lá de diferença entre o xi e o xi mais 1, tá?
Então, essa é a ideia por trás dessa generalização dos métodos numéricos de primeira ordem, tá? Porque tem uma inclinaçãozinha ali que o próximo ponto, basta pegar a inclinaçãozinha, que é um pouco inclinado, né, para o próximo ponto, seja para cima, seja para baixo, tá? E multiplicar pela essa diferença. Por exemplo, no próximo ponto aqui, ó, eu teria uma inclinação negativa, ó, e aí eu multiplico por esse tamanho aqui, que é o ΔX. Então, é isso que está por trás do método de Euler, né? E é isso que está por trás, na verdade, de qualquer método dentro desse guarda-chuva do método de Runge-Kutta. Tá? O método de Euler talvez seja o mais simples dentro deles. Né? E o que a gente vai ver aqui é um outro método, o método que leva o nome Runge-Kutta mesmo, né? Runge-Kutta. Mas a ideia é a mesma, tá, pessoal? Olha, vai ser um YI mais 1, vai ser um YI mais uma inclinação vezes ΔX. Quem que vai mudar? Como eu calculo essa inclinação. Que no método de Euler, só para a gente retomar rapidamente, no método de Euler, tá? O nosso φ era a própria f de xi aplicada, a própria f aplicada no xi e no yi, certo? Tu não fazia muita coisa, tu pegava a f e aplicava nesses pontos, certo? Ele é o método que vem, né, do método das diferenças finitas, uma substituição direta das diferenças finitas, certo? A gente pode aumentar a nossa acurácia de resultado com o método numérico, não usando por exemplo, a decomposição em diferenças finitas de derivada. A gente pode usar série. E a série que a gente pode usar é a série de Taylor. E a série de Taylor, lembra, a série de Taylor não é uma aproximação da derivada, da função, e que usa as derivadas? É uma aproximação da função que usa as derivadas. Beleza, a minha função agora vai ser uma derivada. Eu vou aproximar uma derivada pela série de Taylor para, de alguma maneira, obter a solução da minha equação diferencial. Tá? O problema é que, se tu usa a série de Taylor, tu vai ter derivada. Primeiro, a série de Taylor é infinita, né? Lembra que, só retomando rapidamente, a série de Taylor é aquela que usa várias derivadas. É um termo vezes a derivada primeira, mais um termo vezes a derivada segunda, mais um termo vezes a derivada terceira, e assim por diante. Analiticamente, até o infinito. Numericamente, a gente teria que truncar em alguma dessas derivadas para obter aí uma solução que seja plausível, né? Que eu possa usar no computador. Tá? Só que isso que é o problema, né? Eu tenho várias derivadas, eu vou pegar aqui e truncar na 14ª derivada. Então, eu tenho que calcular 14 derivadas dentro de um cálculo, o que se torna um pouco contraprodutivo, né? Não é essa a ideia. Quer dizer, pode ser feito, mas é uma ideia que talvez tenha um custo computacional muito caro pela acurácia que ele traz. Tá? Então, a ideia deste método que eu vou mostrar para vocês agora, que é o de Runge-Kutta mesmo, é trazer a mesma acurácia destes métodos que usariam a série de Taylor, tá? Ele nem vai falar neles, nem vai montar ali, mas se alguém tiver curiosidade, busca lá nos livros, nas referências que a gente tem, né, no livro do Chapra, por exemplo. A gente quer um método que tenha essa acurácia do método que usam séries de Taylor, mas que não me façam ter que calcular tanta derivada, tá? E aí tem um mundo de métodos, mas o método o método de Runge-Kutta de fato, né, vamos botar aqui então, método. Depois eu passo para vocês essa apresentação aqui, tá, pessoal? Esse quadro aqui. Então, ó, o método de fato de Runge-Kutta, lembrando que ele vai ser quem? Ele vai ser o anterior, mais um incremento, mais uma inclinação, vezes o ΔX. Método de Runge-Kutta, e a gente já vai pegar aqui, ó, e pegar o de 4ª ordem. Porque mesmo dentro dos métodos de Runge-Kutta, que levam esse nome, tá? Existem 2ª ordem, 3ª ordem, 4ª ordem, e isso altera a tua acurácia, tá? A gente vai pegar o de 4ª ordem, que tem um tempo bacana de resolução e uma acurácia muito, muito, muito boa. Como é que é a lei geral? Tá? Primeiro, o x não muda, tá, gente? Então, o x e mais 1
A condição inicial é a condição inicial, xi mais 1 é xi mais delta x. Ou seja, o futuro, o x futuro é o anterior mais o delta x. Não muda nada. O que vai mudar para nós ó, é o nosso y. Tá? O meu y mais 1 vai ser quem? Vai ser o anterior, óbvio, mais um incremento, que eu vou botar aqui como uma φ, que depende do xi, depende do yi, depende do delta x, tá? Dependência, vezes delta x, certo? Então, não é mais a f, não é f, vou botar aqui, ó, esse cara aqui, nossa senhora. Não é a f, não é a f, certo? Que f, professor? Lembra que eu estou resolvendo esse cara aqui, ó, dy dx é igual a f dxy. Tá? Só retomando. E quem é a φ? Bom, a φ não vai envolver nada de derivada, tá? A φ vai envolver um cara bem... Vai ser uma explicação muito simples, tá? A φ, ela vai ser um coeficiente A1 vezes um outro coeficiente K1, mais um coeficiente A2 vezes um outro coeficiente K2, mais um coeficiente A3, K3, mais um A4, K4. São 4 coeficientes aqui, são 4 produtos de coeficientes diferentes, porque ele é de quarta ordem. Se ele fosse de segunda ordem, seriam 2. Se fosse de terceira, 3. Se fosse de sexta ordem, 6. Então, a ordem está relacionada a quantos termos nós temos nessa função φ. E todos esses valores são números, tá, pessoal? Então, não envolve cálculo, não desnecessário, mas não vão envolver cálculos de derivadas aqui. Só de funções no ponto, tá? Mas como é que são esses valores A1 e K1 e I, etc, etc? Da seguinte maneira, vou botar aqui. Essa φ aqui, deixa eu pegar aqui. Nesse nosso caso aqui, tá? O meu A, tá? Deixa eu ver que cor eu vou botar. São vários valores aí, mas não se preocupe. O meu A vai ser 1/6, sempre vai ser 1/6. O meu A2 vai ser 1/3, tá? O meu A3 também vai ser 1/3. E o meu A4 vai ser 1/6. Bom, tranquilo, né? Números. 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. Da onde veio isso, pessoal? Isso aí veio de uma ideia de média ponderada, tá? Veio uma média ponderada. Também lembrando, dedução passo a passo, livro do Chaplin. Tá? Ou o livro do outro, que eu esqueci, me fugiu o nome. Ou do Burden Fires também. Esses valores de A1, A2, A3 e A4 sempre vão ser os mesmos, tá, pessoal? Sempre. Beleza? O que muda são os Ks, né? O que muda aqui vai ser os valores dos Ks. Então, quem serão os Ks? Ó, o K1 vai ser a F aplicada no XY, tá? XY. Aí, esse é o valor do K1, então, tu vai pegar a função, né? Qual F? Só relembrando qual F. É o lado direito da tua EDO, tá? É o que não é a derivada. Tu vai pegar esse lado direito e aplicar no ponto XY. O K1 é como se fosse o Meder-Euler. Na verdade, o Meder-Euler é o Meder-Disputa de primeira ordem. Tá? Uau, né? Legal. O K2 vai ser um pouco diferente, tá, pessoal? Ele vai ser a F, a função aplicada em Q, no XI, certo? Mais 1/2 delta X. Ok? YI, o segundo argumento é YI, mais 1/2 K1, olha lá, vezes delta X. Agora complicou demais, né? Não complicou não.
Tá, pessoal? Isso aqui é só para eu montar os meus argumentos. Se antes eu pegava a função e substituía só no x e y e, agora eu preciso fazer uma pequena operaçãozinha aqui, tá? Que é só exemplificando para a gente não ficar tudo no abstrato. Imagina que o teu xi é 0,5, tá? Imagina que o teu delta x é, só para fazer os cálculos, 1, né? Como é que vai ficar essa continha aqui para esse caso? Caso totalmente arbitrário. Vai ficar 0,5 mais 1 meio vezes 1, né? Aí tu só soma, 0,5 mais 1 meio é 0,5 mais 0,5, que é 1, certo? Então, todo o primeiro argumento da função é 1. Então, a função vai ser aplicada em 1 e não em 0,5, que nem no passo anterior, certo? Tá? Não no passo anterior, mas no cálculo do K1. E no caso do y é a mesma coisa, ó, eu pego o y e somo um termo a mais, ó, é 1 meio, só que aqui tem o K1. Quem é o K1? É o cara que eu calculei aqui. Então também existe uma iteração na hora de calcular os Ks. Os Ks têm que estar dentro do loop nessa ordem. Primeiro o K1, depois eu calculo o K2, que vai depender do K1, o K3 vai depender do K2, e o K4 vai depender do K3. Tá? Então, o K3 ele é muito parecido com o K2, só muda o passo anterior. Ó. É uma F que vai ser aplicada no XI, tá? Mais 1 meio ΔX, vírgula, o YI mais 1 meio, 1 meio, do K2, né, ó, mudou com relação ao anterior, ΔX, certo? Tá? E por fim, o K4 muda um pouquinho com relação a esses dois caras aqui. O K4 vai ser a F aplicada em quem? Só no XI mais ΔX. E o YI mais o K3 vezes o ΔX. O anterior, K3 vezes ΔX. Certo? Não precisa de mais nada disso. Então, observem, pessoal, que todas essas continhas são dentro dos argumentos da função. A gente primeiro calcula quem são cada um desses argumentos e depois aplica no valor da função. Certo? E olha que coisa linda é o que está acontecendo aqui. Olha por que esse método dá uma acurácia tão bacana, um resultado tão bom. Só olhando para esses K1, K2, K3, K4, que é exatamente a parte que vai nos dar aquela noção de inclinação, né, que eu falei inicialmente. Porque, ó, gente, ao invés de eu pegar a inclinação lá, aquele meu φ, aquela inclinação vezes ΔX ser só a função vezes ΔX, eu peguei o intervalinho e subdividi, aquele intervalo que já foi subdividido, eu subdividi em 4 outros pedaços e fiz um incrementinho pequenininho em cada um, né? Já atualizando o meu resultado. E aí que está a grande diferença. Entende? Por quê? Por isso que o K2, ele usa o K1. Por isso que o K3, ele usa o K2. Por isso que o K4 usa o K3, entendeu? Porque daí eu peguei aquele subintervalo, né? Que tem aquela noção que a gente tem o ponto da esquerda e eu vou calcular o próximo ponto, né? Usando o ΔX ali. Eu não só peguei o ΔX e multipliquei pela função naquele intervalo. Não, eu peguei e subdividi de novo em 4 partes, e isso vai acontecer para todo subintervalo, subdividi em 4 partes, e cada uma dessas partes ela é obtida já com uma melhoria de solução da parte anterior, que são esses Ks. O K1 é uma aproximação ruinzinha, né? Mas o K2 já melhora essa aproximação, porque ele já melhorou aquele valor baseado no K1. O K3 já usa um valor melhor, que é o K2. E o K4 já pega um valor melhor, que é o K3. E é por isso, ó, que tu começa o teu K1 só pegando a função no ponto e tu termina como o teu K4, calculando a função já no ponto da frente, né? Praticamente no ponto da frente. Por quê? XI mais ΔX é exatamente o teu XI mais 1, né? Ó, teu XI mais 1 aqui, ó, é XI mais ΔX.
Então, tu já está aproximando muito melhor o ponto da frente usando essa subdivisão anterior aqui. Certo? E é por isso que ele te dá uma acurácia muito melhor que o Mad Euler, que, como eu falei, né, ele usaria só esse primeiro passo, esse K1 aqui. Tá? Então, a gente tem que fazer todas essas continhas? Tem. A gente não, né? O algoritmo vai fazer todas essas continhas. O código vai fazer todas essas continhas. Isso aqui para o código repetir é barbada, né? Isso aqui é um processo iterativo do K1. Né? Tu vai fazer a K1, K2, K3, K4, baseado nos valores que tu vai calculando. Por isso que eu falei, dentro do código de Euler, o que muda, a única coisa que muda é o que tem dentro do loop do for. Tá? E só para a gente simplificar o que tu vai colocar dentro do loop do for, considerando o A1, o A2, o A3, o A4, o K1, o K2, o K3 e o K4, né, o que tu vai implementar lá dentro, vou botar aqui, ó, no teu código, para o Y, né, porque para o X não muda, é o Y e mais 1, ele vai ser o Y anterior, né, o YI, mais aquele A1, A2, A3, eu vou botar em evidência, tá? Porque o A1 é um sexto, o A2, o A3 é um terço e o A4 é um sexto. Mas o A2 e o A3, que são um terço, ele é a mesma coisa que 2 sextos, que é 2 vezes um sexto. Então, eu consigo botar um sexto em evidência. Então, eu vou botar um sexto aqui, abrir um parênteses, botar K1 mais 2K2 mais 2K3, e aqui está a diferença, né, ó, quando eu pego esse 1/6 e multiplico 2K2, vai ficar 1/3, né, mais o K4, tudo isso ainda, ó, multiplicando o nosso delta X. Então, é essa fórmula que a gente precisa implementar lá no nosso código, esta fórmula aqui, tá? E depois que implementar essa fórmula, eu implemento cada uma desses K, né? Aliás, os K vão vir, inclusive, antes do próprio Y e mais 1. Se tu for pensar no algoritmo, né? Tu vai calcular o X e mais 1, tá? Tu vai calcular embaixo o K1, o K2, o K3 e o K4, e aí tu calcula o Y e mais 1, certo? E aí o K1 vai ser só a função aplicada sempre nesse mesmo padrão, né? O K1 é tal, K2 é tal, K3 é tal, tal. Tá, gente? Então, essa mudança, né, que é um aumento bem mais característico no método, né, a gente não tem algo tão simples que nem era da semana passada, permite que a gente tenha um resultado muito melhor com relação ao nosso método de Euler tradicional. Tá? Então, é óbvio que essa estruturação de método é totalmente numérico, tá, pessoal? Totalmente numérico. Ele é voltado para o computador, né? Não é para a gente ficar tentando fazer nada à mão, porque, imagina, tu ter que calcular 4 constantes, K1, K2, K3, K4, para cada função, é uma trabalheira que, analiticamente, a gente não precisa fazer, né? Não precisamos fazer, tá? Só para o exemplo, eu vou fazer um exemplo rápido aqui, só para mostrar como é que é calculado cada um desses pontinhos, tá? Cada um desses pontinhos aqui. Então, deixa eu achar o meu exemplo aqui. Ô, professor. Oi? Só uma coisa para mim testar o código que eu fiz na aula passada. Eu estou colocando lá a função e está dando um erro. Eu acho que eu estou colocando errado o Euler. Eu vou mandar no chat ali como é que eu estou colocando, e daí o senhor consegue só ver se está certo, se está errado. Eu só vou responder depois que a gente, no intervalo aqui, que a gente vai ter a aula, tá? Mas pode mandar ali. Eu estava com o fone conectado. Alguém fez outra pergunta, gente? Que se falou, eu não ouvi. Tá. Então, olha só, gente, como é que só para exemplificar mesmo, né, o que ia aparecer ali, né, para gente, por exemplo. Se eu quiser integrar, então, né, uma equação diferencial, aqui, por exemplo.
função diferencial, dy dx menos 2x ao cubo, tá? Mais 2x ao quadrado, menos 20x, mais 8,5. Tá? Então, todo esse lado direito aqui, gente, todo esse lado direito, é a nossa f de xy, certo? Tá? Claro que aqui eu preciso também fornecer uma condição inicial, né? Então, y de 0, vamos chamar aqui y de 0 igual a 1, e eu vou usar um ΔX sendo igual a, sei lá, 0,5 aqui. Fica alto, mas não fica tão ruim. Certo? Então, o que a gente precisa fazer para resolver esse tipo de problema, né? Sim, eu não vou fazer todos os passos, tá? Mas eu precisaria calcular os K1, K2, K3, K4, e aí substituir para calcular o próximo valor, né? Primeiro, ó, quem seria os x e x mais 1, ó? Deixa eu pegar aqui. Ó. Primeiro cara que eu faria vai ser o xi mais 1, né? Então, só para a gente botar os nomes aqui, ó, meu x0, tá? Vai ser 0, porque ele é o valor que está dentro aqui da condição inicial, né? Meu y0 vai ser esse valor dado ali, né? 1. E aí, quem que eu vou calcular? O x1, porque o x1 é o próximo depois do x0. Então, o x1 vai ser quem? O xi, ou seja, o x0, mais ΔX. Tá? Então, isso aqui é 0 mais 0,5 vezes 0 mais 0. Não tem vezes, né? 0 mais 0,5, que é 0,5. Esse aqui seria o meu x1, certo? E para a gente calcular o y1, né, a gente vai fazer o y0, mais 1/6, ó, a fórmula do Runge-Kutta, que multiplica K1 mais 2K2 mais 2K3, K3 mais K4. Tá? E aí, claro, eu preciso calcular cada um desses Ks. Né? Inclusive, esses valores do K precisam ser calculados antes do próprio Y1. Tá? Então, só para a gente mostrar como é que fica essa estruturação dos Ks. Né? Eles sempre vão ser o mesmo. Então, o meu K1, ele é a função aplicada no xi e no y. Então, nesse caso, é a f aplicada em x0, y0. Isso é a f aplicada nos pontos da condição inicial, que é 0 e 1. Certo? Bom, aí é pegar aquela funçãozinha aqui, ó, que tá marcadinho em vermelho, substituir o x por 0. Né? Se eu tivesse algum y, substituiria. Ali da fase de V, é um polinômio, né? Isso aqui dá, inclusive, 8,5. Tá? Agora, olha só como é que vai ficar o K2. O K2 ele é um pouco mais chatinho, né? Então, o K2, pessoal, ele é a F aplicada no x1. Eu vou copiar toda a forma aqui, tá? x1 mais 1 meio ΔX. O y, né? x1 por quê? Aliás, desculpa, x1, x0, né? Que é o meu primeiro valor. x0, porque ele é, na fórmula original, é o xi, nesse caso aqui o x é o x0, mais o meio vezes ΔX, mais o y0, percebam que todos esses valores eu conheço, mais o meio vezes o K1, que eu conheço, tá? Vezes ΔX. Então, agora a gente vai começar a fazer continha só para ajustar os incrementos dentro da função. Então, o K2, ó, é a F, é a F, vai ser aplicado no x0,
meu condição inicial, 0 mais 1 meio do ΔX, que é 0,5, né? E o segunda parte do argumento, ó, é o Y0, que é a condição inicial, que é 1, mais 1 meio vezes o K1. E o K1, ó, pessoal, eu já conheço. O K1 eu acabei de calcular, 8,5. Vezes o ΔX, que é 0,5, que sempre vai ser o mesmo. Então, é isso que vai mudar para cada um dos valorzinhos ali, né? Entendeu? O K3 vai ser a mesma coisa, a menos do que eu estou multiplicando pelo K2. Então, ali, é aquela partezinha em vermelho ali, por exemplo, que vai mudar. Tá? É só o que muda. Claro, isso tudo é só para a gente estruturar o nosso argumento. Então, o K2, na verdade, é a F... aplicado em quem? Ó, 0 mais 1 meio de 0,5. 0,5 pela metade, né? Então, é 0,25. 20. Tá? Aqui vou botar até ponto para não confundir com a vírgula do argumento. E aqui vai ficar 0,5 vezes 8,5 vezes 1 meio. Aí eu não vou fazer da cabeça. Vai ser 8,5 vezes 0,5 vezes 1 meio ainda, né? Mais 1. 3,125. Viu? Aí é diferente, né, o argumento. 3 pontos, botando ponto aqui, 125. E aí tu pega estes pontos, agora esse cara aqui, ó, 0,25 e 3,125, que vão ser substituídos na função. Tá? E aí, ao substituir esses valores na função, ali, claro, é um polinômio. Lembrando, a gente não vai fazer nada na mão, não faz sentido, mas só para dar um valor aqui, isso aqui é 4, 2, 1875. Tá? Maravilha! Obtemos o K2. Aí eu faço o K3, que vai usar o K2. Então, qual é a diferença do K3, né? A gente pode olhar direto aqui, inclusive, ó. Porque se tu olhar a fórmula geral do K3, ele é a mesma coisa menos do K2. Vai ficar 0 mais 1 meio, 0,5. E o segundo argumento vai ficar 1 mais 1 meio vezes 4,21875, que é o valor do K2, vezes 0,5. E aí tu vai ter um novo argumento, aí tu aplica o novo valor, e aí tu obtém o K3. E aí o K4, tu vai usar o K3. Então é isso que vai mudando, entendeu? Então são vários passos, mas se for ver, ele não é muito complicado. E ele permite que a gente tenha uma acurácia a nível série de Taylor, né, sem calcular a derivada. Porque se a gente for encher de derivada aqui, seria muito pior. Calcular, sei lá, 10 derivadas, né, ordem superior 10, imagina, a gente viu o tamanho das diferenças finitas para a derivada da primeira e segunda. Imagina uma derivada de ordem 10. Vai ter no mínimo 11 termos a derivada de ordem 10. Isso que eu estou truncando a série de Taylor na ordem 10, né, na derivada da ordem 10. E mesmo assim eu ainda tenho a ordem 9, 8, 7, 6, 5. É uma tripa de fato para calcular, né? Por mais que não seja nós que vamos calcular, o computador vai pedir mais processamento para calcular um termo um pouco maior. São mais cálculos por minuto, né? Portanto, é mais uso de processador. Tá bom, gente? Certo? Então, essa é a diferença. Percebe que é só um ajuste, né? Mas o K1, K2, K3, K4 vão ser todos implementados, né? O código que calcula eles.